Se você ainda não percebeu, o CNJ, sob a presidência do ministro Barroso, abraçou duas grandes missões: implementar o uso de uma linguagem simples no âmbito do Poder Judiciário, facilitando a compreensão das decisões, dos pronunciamentos judiciais por todos os cidadãos, qualquer pessoa que fale a língua portuguesa, e facilitar a implementação de inteligência artificial, visando aumentar a produtividade e reduzir o alto acervo de processos que existe tramitando aí na nossa justiça. E nessa semana, hoje eu falo com você, dia 15 de agosto. No dia 13, o CNJ aprovou uma grande novidade que vai causar uma mudança muito grande no sistema de produção de jurisprudência em todo o Brasil. Os mais de 90 tribunais brasileiros possivelmente terão que se adaptar a um novo padrão de ementas dos julgamentos que são realizados em todo o país. Então, se você atua na Justiça Comum, se você atua na Justiça do Trabalho, se você atua em qualquer que seja o ramo do direito, isso aqui te interessa muito e a gente vai analisar nesse vídeo agora quais foram as mudanças que o CNJ recomendou a partir desse ato normativo e também quais são os reflexos e como ela importa para que você observe aquilo que é desejável pelo CNJ e, caso queira, implemente aí na sua forma de escrever petições. Então a gente está aqui para discutir isso, a padronização de ementas dos tribunais brasileiros que o CNJ pretende implementar. E isso aconteceu por meio do ato normativo que foi aprovado agora essa semana. E bem, o contexto dessa iniciativa, para que você tenha uma visão geral aqui comigo, é essa: implementar um modelo padrão de ementas em acórdãos. Ou seja, os relatores aí nos diversos tribunais estaduais que existem pelo Brasil, também na Justiça Federal, no âmbito dos TRFs, Justiça do Trabalho, Justiça Militar, STJ, TST e no próprio Supremo Tribunal Federal. A partir de agora, se essa recomendação realmente vier a ser observada, vai haver uma grande mudança. Aquela discricionariedade criativa que os relatores tinham para cada um elaborar ali as ementas da forma como quisesse, o que gerava uma grande bagunça, isso aí tende a acabar. Eu digo isso porque a gente vive num país em que precedentes vinculantes são ignorados por instâncias inferiores sem qualquer justificativa. Ah, não quero aplicar o entendimento vinculante e lança ali alguma fundamentação qualquer. Se acontece isso em relação à atividade fim, será que uma recomendação administrativa vai ser realmente observada? Então, vamos acompanhar para ver se isso realmente vai ser colocado em prática, mas o panorama é esse. O propósito, como a gente já falou, dessa mudança é tornar as ementas mais objetivas, mais claras e mais acessíveis. Quem é que não quer isso, né, no fim das contas? Bom, então o CNJ ele estabeleceu ali elementos essenciais que devem estruturar esse modelo de ementa. Quais são esses elementos? São 4. O primeiro deles é uma definição clara sobre qual é o caso em análise, ou seja, toda ementa de todos os julgamentos deve iniciar, então, apresentando caso em análise. E ele quer que esse título esteja lá. Caso em análise. Aí vai vir aquela descrição. Qual é o caso em análise? Embargos de declaração opostos contra apelação cível que manteve a sentença de primeiro grau, julgando improcedente a pretensão da parte autora. Sei lá, por exemplo, algo assim. Então, a primeira informação que deve constar da ementa é o caso em análise. Superado esse primeiro ponto, ele quer que os tribunais coloquem ali um segundo ponto. Questão em discussão. Qual é a questão em discussão? O cerne da questão cinge-se em analisar se o julgador sentenciante incorreu em negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa ao indeferir a prova testemunhal. Por exemplo, questão em discussão é essa. Então, a gente vai vendo que essa estrutura que o CNJ pretende fazer valer, ela vai trabalhar com frases muito concisas, com tópicos-chave que realmente explicitam ali qual é o que é aquilo que está sendo julgado, sem
grandes divagações, sem grandes devaneios, vai ser realmente tudo muito objetivo, muito claro e muito preciso. Caso em análise, questão em discussão e razões de decidir é o terceiro ponto que o CNJ estabeleceu aí como um elemento essencial das ementas que os tribunais deverão produzir. Nas razões de decidir, por exemplo, não constitui essencialmente defesa ou indeferimento da prova pericial, quando em razão de outros elementos de prova constante dos autos, o julgador fundamentar devidamente a sua decisão. Por exemplo, razões de decidir. É isso. Então a gente vê aqui 3 tópicos muito claros para apresentar o caso, para apresentar a questão discutida, para apresentar as razões de decidir e, por fim, vai ter ali o dispositivo e uma eventual tese jurídica que venha a ser fixada nesse julgamento. Então, no dispositivo seria apelação conhecida e improvida. Acabou. Tá, mas da onde que surgiu essa necessidade de fazer essa alteração? A gente vê que o CNJ indicou ali 3 grandes motivos para implementar essa padronização. A primeira delas é facilitar a compreensão dos julgamentos, como a gente já falou. Segunda é fortalecer o sistema de precedentes. Quando a gente passa a ter uma redação mais clara e objetiva, definindo teses jurídicas que são de aplicação obrigatória pelo Poder Judiciário em geral, isso tende a fortalecer a aplicação desses precedentes, porque muitas vezes eles são elaborados e desenvolvidos a partir de uma forma textual muito ambígua, confusa. O terceiro motivo para a implementação indicado pelo CNJ dessa padronização de ementas é facilitar o uso de inteligência artificial. E aqui eu considero que esse é o ponto mais perigoso. É muito comum a gente ver hoje nas redes sociais gente vendendo curso, prometendo 1000 facilidades, por exemplo, com o uso de inteligência artificial na elaboração de petições. Já teve, até no próprio Poder Judiciário, juízes aí sendo apontados como se tivessem utilizado o ChatGPT para a elaboração de decisões judiciais, e nessas decisões foram inventadas jurisprudências que serviram de fundamento para a conclusão adotada ali naquele caso. Então, a gente vê isso acontecer e ganhar cada vez mais espaço sem que tenha havido o devido amadurecimento da utilização da inteligência artificial para uma atividade tão complexa como é a atuação do profissional do direito, né? A gente vê muita gente realmente querendo criar uma relação de dependência dessas ferramentas. E se você for precisar sentar ali na frente do computador e desenvolver uma tese, construir um texto que expressa um raciocínio claro, de forma autônoma, a gente começa a ver profissionais que não conseguem fazer isso, algo que é tão básico no exercício da nossa profissão, do direito. Eu acho que ainda é muito cedo, eu acho que ainda é necessário desenvolver um pouco mais essa matéria do ponto de vista cultural. Eu fico imaginando como é que o cara que pretende fechar contratos realmente mais robustos, ganhar realmente dinheiro trabalhando com grandes empresas, se ele tem ali essa dependência de uma inteligência artificial, como é que ele vai conseguir sentar na mesa com o cliente e discutir questões complexas sem conseguir expressar esse raciocínio de forma autossuficiente? É complicado. E eu destaquei aqui alguns aspectos redacionais que são interessantes. É claro que nada disso é de observância obrigatória, mas representa aquilo que o CNJ gostaria que a justiça implementasse. Então não custa nada a gente observar e ver que é interessante. Você pode, se quiser, aplicar aí na sua rotina de escrita de petições, e eu tenho certeza que vai facilitar a sua atividade. Mas antes eu quero destacar que esse vídeo aqui é um oferecimento do Revisor, um plano de assinatura que eu desenvolvi para revisar as suas petições. Não importa se você atua no civil, no trabalhista ou no criminal, eu criei o Revisor para te ajudar e facilitar o seu processo de escrita. Ele funciona assim: você envia a sua petição para a nossa plataforma, eu analiso, faço uma análise prévia, avalio os pontos que merecem alguma atenção,
Depois grava um vídeo explicando ali tudo o que fundamentadamente você deve considerar para tornar a sua redação mais clara, concisa, precisa, persuasiva, visando influenciar a cognição judicial para que você obtenha pronunciamentos judiciais favoráveis aí nos casos em que você atua. Eu vou deixar o link aqui na descrição, você pode conferir aí depois se você quiser. O primeiro aspecto redacional que me chamou a atenção, e o CNJ colocou isso daqui expressamente ali na recomendação. Ele diz aos operadores que atuam ali internamente no Poder Judiciário que você deve procurar escrever as orações na ordem direta. Tudo que você for escrever ali dentro dos votos e nas próprias emendas, o CNJ diz, procure escrever em ordem direta, ou seja, sujeito, verbo, complemento. É aquilo que a gente aprende ali na escola, no segundo grau, enfim. O que é escrever na ordem direta? O juiz de primeiro grau julgou improcedente a pretensão da parte autora. Isso é a ordem direta. Muita gente tem um vício, um hábito que a gente percebe que é indesejado, porque isso dificulta a leitura quando a gente trabalha com parágrafos mais extensos e desenvolve ideias mais complexas, dificulta a compreensão, torna a leitura mais ruim, o ritmo da leitura é prejudicado e é necessário fazer conexões para entender o que está realmente ali contido dentro daquele texto, qual é a mensagem que está sendo transmitida. Então, se na forma direta é o juiz de primeiro grau julgou improcedente a pretensão autoral, numa ordem indireta seria a pretensão deduzida pela parte autora foi julgada improcedente pelo juiz de primeiro grau. Isso é uma ordem invertida, né? Você vê que o sujeito, o juiz de primeiro grau, está no final da frase, enquanto o verbo julgou, ele precisa ser modificado para foi julgar. É assim, você percebe que não flui tão bem a leitura e a mensagem não é transmitida com tanta clareza como quando você adota a ordem direta. Esse foi o primeiro ponto que me chamou a atenção. O segundo é que o CNJ deseja que as ementas passem a adotar frases mais curtas. E isso vale não só para as ementas, mas para dentro dos votos mesmo e você aí nas suas petições. Evite o uso exagerado de vírgulas, de aposto, que é aquela explicação, de frases intercaladas. Evitar colocar mais de uma ideia dentro da mesma frase. Isso também é algo que facilita a compreensão, torna o seu texto mais claro e mais preciso também. Sempre que você perceber que a frase está ali com 4, 5 linhas, muitas vírgulas, várias ideias trabalhadas ao mesmo tempo, procure fazer uma releitura e ver como você pode condensar aquela ideia ou então dividir aquela frase, botar um ponto final ali no meio. O CNJ também sugere que sejam evitados adjetivos, advérbios, metáforas, hipérboles, superlativos, palavras em outros idiomas, isso é muito interessante, e sinônimos. A gente fala que é variação elegante, quando o cara ele quer falar a petição inicial no início da frase e depois precisa novamente utilizar esse termo, mas ele não quer repetir. Aí ele procura um sinônimo que seria mais interessante, exordial, peça de ingresso, peça ovo, que está famoso aí nas redes sociais, todo mundo falando. Então ele pede que sejam evitadas essas práticas. É muito comum também palavras estrangeiras, as palavras em latim e palavras do direito norte-americano também estão caindo aí nas graças do pessoal, né? Overruling, distinguishing. Então, a orientação é que isso seja evitado e um correspondente em língua portuguesa seja adotado para também facilitar a compreensão. O uso de adjetivos ele tende a tornar o texto menos conciso, ou seja, mais prolixo, e isso também acaba atrapalhando a objetividade que se deseja. Isso aqui também já é assim, citação doutrinária ou referência bibliográfica dentro de ementa é completamente dispensável e eles colocam de uma maneira incisiva.
assim, no imperativo mesmo, não inclua citações doutrinárias em ementas. E aqui a gente traz para a realidade de quem peticiona aí como advogado. Porque isso aqui é dispensável. Precisão quanto à nomenclatura, faltou um N ali, do provimento jurisdicional. Isso aqui muita gente erra. Recurso, ele é provido. Pedido é julgado procedente. Ação é julgada procedente. Então, muita gente, às vezes, elabora ali uma apelação e coloca no final que o recurso seja julgado procedente. Se o próprio CNJ recomenda para os agentes ali que atuam no Poder Judiciário a observância disso daqui, é porque gente do Judiciário também erra. Embora pareça algo bobo, mas é comum a gente ver. Então, é a nomenclatura correta. Recursos são providos ou desprovidos, ações e pedidos são procedentes ou improcedentes. Um outro aspecto interessante é a redação de dispositivos normativos. Ou seja, como é que você vai se referir a um artigo, a um inciso, a uma linha, a um diploma legal. Aí ele especifica, a citação deve conter o diploma normativo abreviado. CF de 1988, CPC, CC, CP, lei número tal, barra, ano completo, seguido do dispositivo. E ele indica o artigo abreviado, ele indica os incisos só em algarismos romanos, sem aquela abreviação de inciso, que seria INC, e sem escrever inciso. E nessa redação de dispositivos normativos, ele indica que deve ser usada vírgula para separar sempre artigos 5º inciso 3º e 6º inciso 1º. Você vê como é que isso deve ser escrito segundo a orientação do CNJ. Ele pede que a abreviação de números seja utilizada dessa forma, N, bolinha lá em cima, sem N ponto, sem N ponto bolinha. Isso quando for necessário se referir a uma lei ou a um decreto. E na redação de ano, e quando for fazer menção a datas, por exemplo, ele sugere que o ano contenha ali os 4 dígitos. Então, CPC de 73 já estaria assim violando essa recomendação. O correto seria CPC de 1973, CPC de 2015, Lei Complementar número 70 de 1991. Essas são aí as orientações que o CNJ vai tentar implementar. A gente não sabe se os julgadores realmente vão aderir. Espera-se que os tribunais promovam campanhas para que os julgadores realmente adotem, mas só o tempo vai dizer. Vamos acompanhar e ver como é que vai funcionar na prática esse negócio. Eu te peço que você se inscreva aqui nesse canal, deixa um like aí para me ajudar, para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas, e me siga lá no Instagram, habeasvox. Eu sou Bruno Albuquerque e a gente se vê no próximo vídeo.